Boa tarde, bom dia ou boa noite. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Nesse vídeo vou explicar por que o jejum é importante e quais são os benefícios da prática. Confira algumas dúvidas comuns sobre o tema. O que é o jejum? O jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período de tempo e com um propósito específico. Por que jejuar? O jejum é uma disciplina espiritual. O próprio Jesus jejuou e disse que seus discípulos jejuariam quando ele fosse embora. Isso está escrito no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 20. O jejum tem o poder de interferir em nosso espírito, alma e corpo. Ele remove os entulhos da carnalidade que, muitas vezes, deixa enterrada a nossa fé. O jejum mortifica a carne, para que aprendamos a ser guiados pelo Espírito, e não por nossos desejos naturais. A prática aflige a nossa alma para que tenhamos maior domínio das nossas emoções, e não sejamos dirigidos por elas, e libera a nossa fé, fortalecendo o nosso espírito e nos tornando mais sensível ao mundo espiritual. Quais são os objetivos do jejum? O propósito básico do jejum é buscar a Deus e a sua intervenção sobrenatural em nossas vidas. Assim como a oração é um caminho para acessar as bênçãos que o Senhor já nos oferece por sua graça, o jejum também é uma forma de se conectar com o mundo espiritual e fortalecer a nossa fé, capacitando-nos a receber aquilo que Ele tem reservado para nós. Por que fazer jejum antes do sobrenatural? Para ativar a sua fé, estar sensível ao Espírito Santo e estar pronto para receber a intervenção sobrenatural de Deus no ambiente profético da conferência ou da sua vida, como cristão, ou o ambiente que você estiver inserido, que você está ali em um movimento de oração. O jejum ele te deixa mais sensível à voz do Espírito Santo e também demonstra qual unção está pairando naquele ambiente, qual a necessidade que se encontra dentro daquela casa. Esse jejum coletivo era uma prática comum no Antigo Testamento. Em 2 Crônicas 20, Esdras 8, versículo 21 e 23. A mobilização de um grupo ao buscar a Deus em Jesus atrai o seu mover. Glória a Deus. Tipo de jejum. Quais são os tipos de jejum? Cada cristão tem a autonomia e a liberdade de estabelecer seu propósito e sacrifício diante de Deus. Existem alguns tipos de jejum. O jejum normal é aquele em que as pessoas se abstêm de alimentos e apenas tomam água. Esse jejum é comumente feito por 24 horas, mas também podem ser realizados em um período mais longo. Vemos exemplo bíblico e também em nossos dias de homens jejuando 40 dias apenas tomando água. O jejum total é aquele em que não se come nem bebe água. Por 2 vezes vemos na Bíblia o jejum total de 3 dias, no livro de Esther e em Atos, como a história de Paulo após a sua conversão. E os profissionais de saúde indicam que esse é o período máximo que alguém pode ficar sem água no seu corpo. Moisés passou 40 dias sem comer nem beber na presença do Senhor. Porém, foi uma experiência com a glória sobrenatural de Deus, sem comparação com nada que tenha acontecido antes ou depois. Não recomendamos o jejum total de mais de 3 dias. O jejum parcial é uma ótima opção para quem está começando na prática e deseja aderir aos 21 dias. Nele você exclui determinados alimentos de sua dieta e mantém essa restrição pelo tempo determinado. Daniel, por 2 vezes, realizou jejuns parciais e quando foi levado à corte do rei, passou a comer apenas vegetais e tomar água.
e ao interceder pela nação por 3 semanas, declarou que retirou de sua dieta coisas saborosas, ou seja, as iguarias que o rei comia, como eram reis da Babilônia, ele não quis comer aquela comida de deuses estranhos. Ele preferiu e mostrou que o Deus dele, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, estaria com ele se ele por 3 semanas se alimentasse com legumes e água, e estaria mais forte do que os outros homens. E assim ele ficou conhecido na história como um homem que orava 3 vezes ao dia. Existe jejum de redes sociais ou televisão. Ao falar sobre essa relação íntima do casal, Paulo orienta que não deveria haver restrições, exceto se, por mútuo consentimento, por motivo de jejum, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Isso me leva a entender que a Bíblia mostra que há outros tipos de jejum, que não somente alimento. Glória a Deus. Porém, ele não indica que só se faça jejuns de hábitos, sem que haja jejum de alimentos também. Ainda que, para alguns seja sacrificial, ficar sem redes sociais e televisão e que tenhamos muito benefício. Ou seja, quando você faz esse tipo de jejum, você de fato está querendo ter uma vida melhor com Deus, porque você está com uma prática que está consumindo seu tempo. De uma forma ou de outra, o nosso Deus ele é um Deus ciumento. E uma hora ou outra ele vai requerer a sua atenção e você vai precisar criar um hábito de disciplina. Por isso que existe o jejum de redes sociais. O jejum de Daniel ele participa muito a respeito de se abster de notícias do mundo e de usar a televisão, como as novelas e outras coisas. Tá certo? E usar também a questão da internet só se você de fato precisa e há uma necessidade, que é algo escolar ou algo que você está estudando aí na faculdade, ou algo que seja muito restrito à sua profissão. Aí você precisa acessar, usar a internet. Quero participar do jejum de 21 dias, mas não sei por onde começar. Escolha uma maneira de participar. O jejum prolongado somente na água. O jejum parcial de 21 dias com a restrição de determinados alimentos. Ao escolher, lembre-se que jejum envolve sacrifício. Jejum parcial de 21 dias mais jejum de 24 horas. Alternar alguns dias. Retirar uma ou mais refeições de cada dia por todo o período. Fazer apenas uma refeição por dia em todo o período. Glória a Deus. O jejum e a oração no alcance. O que é que se relaciona com isso? É quando um grupo de irmãos na igreja, né, ele se dedica e a igreja ela deixa disponível alguns dias na semana para que os membros da igreja vá orar e interceder pela igreja, pelos membros, por um objetivo que em um determinado dia específico na casa do Senhor haja um avivamento, haja uma mudança na vida dos membros. Para você entender, para quem participa, né, de uma igreja com a visão celular, existe algo chamado sobre encontro. O encontro com Deus são 3 dias que você fica sem celular, você se abstém de informações e você se dedica por um período de tempo à leitura da Bíblia e à ministração da palavra do Senhor, para que você fique cheio do poder de Deus na sua vida. E vai ter algumas sessões que para haver uma libertação espiritual na sua vida, libertação de castas de demônios e outras coisas que é mencionado em um encontro, para que aquela pessoa saia de lá liberta e transformada pelo poder da palavra. Comprometa-se, busque ao Senhor e participe de um jejum. Faça sua inscrição no canal, ative as notificações no nosso canal, Ronaldo Santos, Graça Derramada, Vida no Espírito. Espero que você tenha sido abençoado com
essa ilustração mencionando a respeito do jejum, para que você possa crescer em graça e em conhecimento. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.